Fala pessoal, beleza? Trading Cash de volta na área, depois de longas semanas de um período de hibernação aí, Período por causa apocalíptico. período apocalíptico ao redor do mundo por causa da pandemia do coronavírus, que acabou afetando todo mundo. Conosco não foi diferente. Eu sou o Vitor Gomes, estou aqui com o Gustavo Abud. E aí, pessoal, boa noite. Ou bom dia, né? Ou boa tarde para você que está ouvindo aí. Ou que vai ouvir em outra hora ou em outro lugar do mundo, né? Pode ser também. Exatamente. E aí, por causa dessa pandemia aí que acabou afetando todo mundo, não foi diferente para a gente, acabou também afetando toda a nossa rotina, todo o nosso planejamento, né? Como vocês já devem imaginar, tudo que a gente tinha planejado para esses meses, para essas semanas, todas as nossas aulas online, os nossos workshops acabaram sendo afetados, né? A gente teve que mudar todo o planejamento. E aí, nesse sentido, o nosso podcast acabou sendo afetado também. É tanto que essa é uma edição extraordinária do nosso podcast, porque a gente não está gravando em um lugar, né, uma sala com microfone e tal, a gente está gravando cada um nas suas respectivas casas. Estamos gravando aqui, fazendo uma sessão no Skype, né, para evitar o contágio. E basicamente hoje o que a gente vai trazer para vocês é justamente esse cenário atual, né? O que é que está acontecendo no mundo, né? Como que isso afetou a gente, como que o mercado financeiro reagiu a isso, né? Como até o mundo da ciência de dados reagiu a isso, como as pessoas, o que elas têm feito para conseguir ajudar e disseminar a informação. Então a gente vai procurar trazer um pouco aí da nossa visão, o que aconteceu conosco, o que tem acontecido e o que a gente espera para as próximas semanas e para os próximos meses. Não é isso, Abud? O que é que você acha, cara? É isso aí, Tudo é isso que isso está aí. acontecendo. A ideia é falar dessa mini apocalipse aí nas primeiras semanas, depois virou uma apocalipse de fato. Conversar um pouco também, juntou aí guerra de petróleo, juntou tudo ao mesmo tempo. O mercado começou como disse o ministro da Saúde, né, apesar do nosso presidente não gostar da palavra, né, colapsar. Enfim, Colapsar. Vai colapsar em breve, né? O sistema de exatamente. saúde. Então, eu Cara, acho que foi esse negócio bizarro e está sendo muito estranho, pelo menos pra gente. Eu, particularmente, nunca vivi isso, apesar de ser novo no mercado, né? Tipo, eu trabalho há uns 8 anos no mercado financeiro, eu nunca tinha visto isso dessa forma. Tem colegas também no mercado que também nunca viram e continua isso. Assim, a gente está falando de pessoas extremamente experientes e que nunca viram uma situação dessa. Cara, esse ponto que você está trazendo é muito interessante, porque é algo que, inclusive, eu queria trazer mais para frente. Mas, já que você tocou, eu queria até abordar agora para a gente não perder o fio da meada, né? Muita gente, de fato, fala que isso é algo completamente novo no mercado, não só no mercado financeiro brasileiro, mas no mundo todo, até em outras bolsas. A velocidade como o mercado financeiro reagiu é um negócio avassalador, né? Essa é a primeira crise que eu estou participando. Eu entrei na bolsa, na verdade, em final de 2016, foi quando eu comecei a investir e tal. Mas, assim, eu nunca tinha participado de uma crise. Em 2008 eu só sei de relatos de outras pessoas. Você viveu 2008, né? Meio que você tem algumas lembranças. O que é que você vê de diferença de Eu acho 2008 que para essa crise agora? eu acho que cara, o que vem na minha cabeça, principalmente nessa crise, é a quantidade, o movimento do mercado, como ele foi contínuo para baixo, né? Na Uhum. crise de 2008 a gente não teve a quantidade de circuit break que a gente teve agora. Se eu não me engano, a gente teve 6 circuit breaks em 8 dias. Seis, exato. Acho Até que agora, alguma seis coisa circuit assim. breaks. A quantidade de dias eu não me recordo agora. E a gente ainda não chegou. A sensação que o mercado tem, pelo menos que eu tenho, é que não chegou no fundo do poço ainda, né? A gente ainda está Exatamente. olhando, falando, pô, e agora? O que vai acontecer? Aí o Ibov cai mais 5% hoje. Enfim, isso que é muito estranho. Eu senti que em 2008 o mercado todo percebeu, a partir do momento que o Fed ia ajudar os bancos, parou, né? Então, Uhum. quando ouviram aquela notícia que o Fed ia fomentar todo mundo
e todo mundo ia voltar para o mercado, a situação foi resolvida. Hoje a gente vê que até mesmo com notícia boa, as coisas não estão andando, né? Então, assim, o Fed fala que vai injetar X trilhões de dólares. O mercado ele não consegue, não sei se é a palavra certa, mas ele não consegue acreditar nisso, né? Uhum. Cara, E é bizarro. me corrija se eu estiver errado, mas assim, a impressão que eu tenho, e aí de novo, a impressão de alguém que, porra, mal tem 3 anos de mercado financeiro, que realmente está aprendendo, né, tudo isso agora. A impressão que eu tenho é que, primeiro, 2008 foi uma queda mais suave, vamos dizer, porque levou mais tempo para o mercado entender o que estava acontecendo. Você tinha aqueles títulos hipotecários, né, aqueles títulos lá nos Estados Unidos que tinham um rate muito ruim, as pessoas começaram a se dar conta de que aquilo era um problema aos poucos, não foi um problema generalizado. E eu acho que a grande diferença agora é que, vamos dizer, a quantidade de pânico por espaço de tempo, ela foi muito maior. Certo? Meio que eu Exatamente. poderia pensar até uma nova métrica agora, né? A quantidade de pânico por tempo agora foi de uma forma avassaladora. Primeiro, está numa situação nova, em que o mercado, não só o mercado financeiro, como no mundo todo, as pessoas estão muito conectadas, todo mundo tem celular, todo mundo está online o tempo todo. A gente sabe agora o que está acontecendo nesse exato momento nas bolsas do Japão, da Austrália. Então, assim, existe uma disseminação de informação, ela se alastra muito Propaga, né? rápido. Exato, então acho que o pânico se alastra muito rápido também. E aí quando você vê informações vindo, informações ruins vindo da China, da Itália, cara, eu acho que todo mundo entra em pânico de uma vez, né? E aí gera esse efeito manada que realmente é bizarro. Né? E aí você Exatamente. tem esses circuit breakers ao redor do mundo. Esse ponto que você tocou dos bancos centrais e dos Federal Reserves ao redor do mundo, tal, eu acho um ponto muito interessante. A sensação que eu tenho é que eles estão tentando injetar, realmente fazer uma injeção de ânimo, né, com o que chamam, né, quantitative easing, né, imprimindo dinheiro, dando dinheiro para as empresas, dando não, né, emprestando. Só que a sensação que eu tenho é que o mercado vê isso como pânico, na verdade, porque quando eles olham para o Banco Central, os bancos centrais, e nem os próprios bancos centrais sabem muito bem o que fazer, eu acho que a reação do mercado é, porra, nem os bancos centrais estão sabendo o que fazer, sabe? Entra em pânico, e aí o pânico aumenta mais ainda e vira essa vamos dizer, É sucessão aquela de, coisa, né? de O famoso horrores. Né? ditado que a pessoa fala, né? Quando a esmola é É muita, o muita, santo o santo desconfia, né? desconfia. Perfeito, Então, perfeito. então, eu acho que de fato é isso que está acontecendo. Mas eu não esperava isso. Eu confesso que quando a bolsa deu a primeira queda, eu lembro que eu comprei Bova 11. Foi depois do carnaval, né? Eu comprei Bova 11 tava com 106 mil pontos, 105 mil pontos. Eu E, lembro desse dia, cara. isso. E aí a gente ia e falou, pô, beleza, agora a gente vai conseguir navegar bem, caiu, tá barato. E, porra, o negócio caiu 40%. Eu Nossa comprei Gol senhora. a R$ 25, né? Hoje tá Nossa. R$ 6. Então, assim, de Você fato sabe o quando eu negócio. comecei, qual o preço que eu comecei a comprar Gol? É, Era quase R$ 35. Foi lá atrás, sabe? Tava naquele entusiasmo de bolsa e tal. Eu comprei algumas é, ações da. e aí acho que é interessante compartilhar, às vezes, até a nossa tomada de decisão, que naquele momento eu achar que está barato e o negócio caiu de um jeito que ninguém acreditava. No outro dia Foi estava dando notícia avassalador, de né? breakers, enfim. E aí a gente começou a ver o tamanho do buraco. Mas eu ainda acho, o que eu acho incrível nesse cenário atual que a gente está vivendo é como os meios, os mecanismos econômicos não estão conseguindo conservar ou manter um patamar, né? Aham. Amanhã provavelmente a bolsa vai cair mais, amanhã ou sobe, a bolsa cai 5% para subir 1% amanhã, por exemplo. Então, é Tá. assim, mercado vendido totalmente. Cara, e a gente chegou num ponto que eu, pelo menos, eu fico olhando, por exemplo, as bolsas asiáticas na noite do dia anterior, para ter uma ideia de como vai ser o rombo no outro dia. Meio que já me preparar psicologicamente porque vai acontecer, né? Tamanha é a Exato, volatilidade que o mundo está vivendo. exato.
E aí eu acho que é interessante até falar as principais ações até que caíram, cara. E eu comprei, por incrível que pareça, IRBR. Tava vendo até um comparativo Ah, aqui, ó, desde janeiro, né? Ó, desde 3 do 1, lá quando eles até tiveram o aquela Ibov chegar a confusão lá 118 do. pontos, cara. Bizarro. Nossa. Nossa, 82% nossa, caiu. 82%, cara, que bizarro. Lembro que eu comprei IRBR, tava quanto? Acho que 30 e poucos, cara. Hoje tá 6, 7, é brincadeira isso aí. Eu lembro que o pessoal começou a se animar muito porque ela já estava caindo muito por causa daquela carta da esquadra, né? E aí o Exato. pessoal foi comprando, comprando, só que assim, eu acho que ninguém, cara, ninguém tinha num cenário assim de curto prazo o pensamento de que o coronavírus ia se alastrar tão rápido e a gente teria uma crise desse tamanho. Eu não sei se você lembra, mas assim, durante o carnaval começaram a aparecer muitas notícias do alastramento na Itália e no Irã. E aí eu lembro que começou a aparecer. Eu leio muito notícia internacional, né? Aparecendo na Bloomberg, na Wall Street Journal, o pessoal falando: pô, o mercado americano está sofrendo, está sofrendo. E aí, as pessoas com que eu falava do mercado financeiro aqui do Brasil, o pessoal já falando: pô, o mercado brasileiro vai sofrer na abertura, vai sofrer na abertura. E eu sei entender muito bem, né? Como assim o mercado financeiro brasileiro vai sofrer na abertura, naquela quarta-feira de cinzas? Era justamente por isso, né? As pessoas aqui elas estavam precificando o que na verdade já estava meio que precificado nos Exato. Estados Unidos, enquanto a bolsa aqui estava fechada. Eu lembro que Exato. naquela época, naqueles dias, muita gente estava criticando a B3. Pô, tá rolando carnaval e a bolsa tá fechada, tal, e no mundo afora as bolsas derretendo. Cara, e foi dito e feito. A gente voltou do carnaval com a queda monstra. Eu não lembro exatamente aqui quanto foi a queda, mas eu lembro que foi uma queda abrupta. Eu lembro que abriu acho que com 7% de queda. Eu acho que foi por aí. Não, não É. chegou a ter circuit breaker, né, nesse dia. Não, acho que não. Pois Eu é, acho e que aí o. a gente viu uma sucessão ah, de pânico, né? Eu lembro que deu uma estabilizada, né? A gente até, eu lembro de ter comentado com você, né? Comentado com outros amigos, cara, será que é oportunidade para comprar? A gente foi, comprou algumas coisas, né? Falando, essa é Exato. oportunidade boa porque o mundo está precificando o corona, né? Esse era o nosso pensamento na época. Só que o nosso pensamento era, isso é uma coisa da China que chegou na Itália, não vai sair da Itália. E aí, cara, 2 semanas depois a gente tinha um cenário de catástrofe global e até hoje eu fico estarrecido como esse negócio espalhou rápido. Se você considerar que o primeiro caso de coronavírus, que se tem notícia, né, que a gente viu aí na mídia e tal, tem 15 semanas, ou seja, foi há 15 semanas, eu acho que isso dá uma ideia de quão rápido foi esse negócio. Imagina, 15 Exato. semanas o negócio apareceu. Agora, cara, a gente tem caso aqui do lado de casa. Eu não sei mais se tem. Espalhou tão rápido, né? Não, é muito E rápido. É bizarro. Eu é acho que bizarro. é por isso que eu acho que é muito diferente de 2008. Acho que 2008 foi. Como é que eu posso dizer isso? Mas foi uma espécie de um problema local US, né? Aham. E E estrutural, né? estrutural. Assim, aqui o grande ponto economicamente falando, não teve default de ninguém, né? Não teve. Exatamente. E aí, quando você Exatamente. olha, você fala, cara, todo mundo tem dinheiro, mas todo mundo tá com medo. Então tá todo mundo Exatamente. correndo para tudo quanto é lado, comprando o que acha mais seguro. Exa- E aí as ações, porra, a gente viu o show de horror que foi CVC, a CVC mesmo trocando até o CEO, né, O Leonel CEO, Andrade. né? Aham. Ele é ex-CEO da Smiles, assumiu a CVC, pô, tá com um desafio gigante agora, porque nesse cenário a CVC também está tendo prejudicado, está nas top 5 ali de queda desde janeiro. Bom, mas vamos ver o que pode acontecer para frente agora. Pois é, cara, é interessante você falou isso porque assim. é, a indústria de aviação, a indústria de viagens, né, as mais impactadas. Você pega aí ações como Azul, Gol, empresas relacionadas à cadeia de turismo também. Você pega as locadoras, né, de automóveis, pega a Movida, pega a Localiza, cara, com perdas assim absurdas. E é que nem você Exato. falou, estruturalmente eu não tenho uma razão para aquilo. A empresa não deu default, a empresa não pediu, não faliu, né? Por que que está tendo Exatamente. isso? E aí, na verdade, justamente o mercado precificando um cenário que ninguém, provavelmente, né? Ninguém viu,
que é um cenário onde as pessoas não saem de casa, não compram nada, não consomem. O mercado ele para completamente, então as indústrias param de produzir porque não tem para quem vender. Então, se as indústrias param de produzir, as pessoas começam a perder os empregos porque não tem mais receita. Então, na verdade, o mercado ele começa a precificar quase que um cenário de catástrofe global, né? E aí, até um questionamento que a gente vai falar aqui ao longo desse episódio aqui do nosso podcast faz sentido isso ou não, né? O quanto foi uma reação exagerada no mercado, meio que tentar ter uma ideia aqui do que a gente pode fazer. Nenhum de nós aqui é um mago do mercado e tem uma receita pronta. A gente está sofrendo muito com isso também. É meio que, cara, humildemente pensar aqui em compartilhar as ideias, né? Compartilhar as ideias para ver se a gente consegue sair do buraco. É basicamente isso, né? Mas, cara, basicamente é isso. Um dia de cada vez. Eu acho que, acima de tudo, a gente deve usar isso como oportunidade para extrair um grande aprendizado. Eu tô lendo agora aquele livro lá do Taleb, né? Isso. Muito bom. Falando do cisne negro e tal. E é engraçado, exatamente a gente está vendo um cisne negro. E até eu lembro que eu comentava com você, Abud, como a gente está vendo cisnes negros dentro de um cisne negro, né? Exatamente. Eu vou deixar para depois, não vou dar o spoiler agora não. A gente já ia falar da Arábia Saudita, lá a confusão que teve com a Rússia. Vamos deixar um pouquinho isso para depois. Mas eu vou aproveitar esse gancho aqui da confusão do coronavírus para falar um pouco da trading com dados, né? Voltando um pouquinho para o que aconteceu com a gente. A gente teve que cancelar todas as nossas aulas presenciais, todos os nossos workshops. Não tem como ter aula nessa situação, é inviável. Uma aula que a gente ia dar agora, né, a nossa aula lá de auditoria, também que teve que ser cancelada, a gente não tem condições de dar aulas presenciais, e a gente teve que refazer todo o nosso planejamento. E aí, nesse impacto, o nosso podcast ele acabou sendo prejudicado, né? Inclusive, uma das coisas que foi prejudicada também foi o processo de professores parceiros. A gente entrou em contato com vocês, né, pessoal, pelas redes sociais, porque a Trading com Dados até então precisava de professores para apoiar as aulas que a gente estava dando, os e-books que a gente está criando, e hoje a gente não tem braço para isso. Então, a gente tinha criado um processo seletivo para professores parceiros, que inclusive a gente teve um bom número aí de candidatos. Queria agradecer a todo mundo, obrigado a todo mundo que se inscreveu. A gente recebeu currículos excelentes, assim. Só que esse foi um processo que acabou sendo afetado, né? Afetado de uma forma muito dura aí por essa pandemia do coronavírus, porque a gente teve que adiar, refazer todo o planejamento, já que a gente não tem como dar aulas online agora. Então, pessoal, o que a gente está pensando agora, né, para remodelar a nossa estrutura, a gente vai continuar com o nosso conteúdo online, vai focar na produção de e-books e de conteúdo online. Os workshops que a gente fazia presencialmente em São Paulo, a gente vai passar eles para um formato online. A gente está testando a plataforma para ver como que a gente faz, mas fiquem ligados aí que eventualmente a gente vai ter workshops para todo mundo. E os professores parceiros não precisam se preocupar, né? Porque vão poder criar também conteúdo online, artigos, etc. Né? E aí, cara, vamos seguindo e vamos ver até onde essa crise dura, né? Eu acho que o jeito é isso mesmo, pelo menos migrar, e a gente sabe a quantidade de gente que está migrando para tentar atender cliente, para tudo. Acho muito engraçado a gente ver, você pega até bar de esquina, os caras também estão querendo atender pedido online, enfim, existe uma migração cabulosa para tentar se adaptar a essa situação, que sinceramente a gente fala de 15 dias aí, 30 dias, mas assim, não se sabe o fim, né? Cara. E aí a Trade entrou nessa também para poder migrar todo o processo, para poder migrar todas as informações, tudo que ela vai disponibilizar. A gente tinha um pipeline robusto direcionado às aulas presenciais, mas agora a gente vai acelerar também os nossos produtos online. Então, de maneira natural, eu acho que a gente vai conseguir prover aí tanto para os professores parceiros, né, quanto para os nossos alunos o melhor material possível. Como diz aquele ditado, né? Quem não aprende no amor, aprende na dor. Eu acho que muitas empresas aí ao redor do mundo estão aprendendo
existir online. Muitas empresas que não estavam preparadas para fazer home office, para ter suas VPNs, por exemplo, em funcionamento, agora elas estão de uma forma quase que instantânea, né? Em termos de 1 semana, 2 semanas, tendo que aprender a se virar num cenário totalmente online. Então, pessoal, também é um processo que a gente está passando agora para se reestruturar, dado esse impacto, né? E falando de coronavírus e como a informação ela tem se disseminado e vendo muitas pessoas, às vezes, fontes diferentes de informação falando diferentes coisas, uma maneira que a gente pensou de contribuir, né, de alguma forma, de ajudar na disseminação da informação, foi criar uma página lá no nosso site, divulgando alguns dashboards sobre o coronavírus de referências de ponta. Então, se vocês entrarem lá no nosso site, forem para baixo, lá na aba de artigos, vocês vão ver uma página que a gente criou, chamada Covid-19 Dashboards, onde a gente colocou alguns dashboards, né, de fontes bem relevantes. E esses dashboards, eles trazem justamente o status, né, em tempo real, não em tempo real, quase em tempo real, né, atualizado diariamente, sobre o coronavírus, além de algumas projeções. Se vocês passarem lá nessa página, vocês vão ver um dashboard que eu particularmente gostei muito, que foi o da Alison Hill, lá de Harvard. Ela é uma pesquisadora, e ela criou um dashboard usando o R, né, tanto a linguagem R, como ela também usou a ferramenta de dashboards do R. Eu vou abrir aqui só para dar uma olhada. E o que eu acho legal nesse dashboard é que ele traz a possibilidade de fazer simulações. Então você pode simular diferentes dados. Então, se eu quero mudar, por exemplo, o percentual dos casos que são severos, a taxa de mortalidade, e aí ela vai trazer justamente, por exemplo, quanto tempo a pandemia deve durar, e outras informações, né, a respeito das características dessa pandemia. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais, né, sobre a metodologia matemática aí que ela usou para fazer essas projeções, convido vocês a verem o dashboard delas, que eu acho que ficou bem, bem legal, super bem feito. E para quem tiver interesse também na ferramenta que ela usou para construir, foi o Shine, né? O Shine é uma ferramenta do R que permite você fazer dashboards interativos, e eu acho que esse aqui ficou bem legal. Tá? E alguns outros dashboards bem relevantes também, inclusive eu vou citar só um aqui. Esse está aparecendo muito na mídia, é o da Johns Hopkins, né? A Johns Hopkins é referência em vários setores, né, dentro da área da saúde lá nos Estados Unidos. Eles fizeram um dashboard que eu vejo muitas vezes sendo mencionado pela mídia, sendo usado como referência. E eu acho que hoje, tanto o dashboard da Johns Hopkins como os dados deles atualizados são as fontes talvez mais confiáveis de dados sobre o coronavírus, tá? E aí eu convido todo mundo que tiver interesse a dar uma olhada na ferramenta deles, dar uma olhada nos dados, que ficou bem legal, e eu uso para me informar todos os dias para ter uma ideia aí do crescimento, tá? E aí, pessoal, só para informar vocês também, a gente em breve também vai colocar uma página lá no nosso site disponibilizando estudos que foram feitos sobre o coronavírus. E aí, claro, a gente não vai colocar também qualquer estudo, né? Tem fontes bem relevantes, né? Cientistas que fizeram estudos sobre isso. A gente vai pegar estudos bem legais e vai disponibilizar no nosso site também, para se você tiver curiosidade, dar uma lida lá. E por fim, a gente também vai disponibilizar bases de dados, datasets, né, que estão disponíveis aí na web, que vocês podem utilizar para fazer análise, etc. Tá bom? E pessoal, fiquem à vontade para dar feedback. Se vocês gostaram das sugestões que a gente deu aqui, né, dos dashboards, se vocês acham que está faltando alguma coisa, fiquem à vontade, né, não hesitem aí em entrar em contato conosco para falar sobre isso, né? Nesse sentido, assim, a gente reconhece que a gente está longe de ser especialista sobre isso, não é nosso campo, não é nossa praia. Então, realmente o que a gente está fazendo é trazer informação, disponibilizar informação para que as pessoas vejam, leiam, né, elas próprias tirem as suas conclusões. Dado isso... Oi. Pode falar, Vitor. Pode falar.
Não, pode falar, não ia falar nada relevante Não, agora, eu não. ia falar um que está bem legal, é um da Universidade de Virgínia, que é o Covid-19 Surveillance Dashboard. Esse eu achei bem legal, porque inclusive tem uma maneira de você fazer uma query dentro do próprio dashboard. Então ele Que instrui legal. você como você pode fazer, sei lá, você quer filtrar só China ou filtrar um país específico, ele consegue fazer esse filtro, e além disso você consegue fazer um download dos dados CSV. Então, pô, Ah, muito legal, legal. cara. E aí pô, quem quiser brincar com os dados já estão lá prontinhos para poder fazer alguma coisa diferente. Mas todos são muito bons. Eu gostei da Universidade de Virgínia, ficou bem legal. Acho que eles foram bem criativos, né? Eles Legal. têm inclusive data a data o que aconteceu. Um negócio bem, bem interessante. Era isso que eu ia comentar agora. Quando você falou, eu abri ele aqui e eu tô vendo que eles têm realmente um calendário, né, na parte superior. Eu, E aí que vocês exato, conseguem ver um timeline de como foi toda a progressão aí da pandemia, como se ela alastrou pelo mundo, né? exato. Se vocês colocarem, por Muito exemplo, o legal. Brasil, é muito engraçado. Você coloca Brasil ali, dia 27/2, ali ele já começa com 1,9 casos. Aí você anda mais um pouquinho, ele já começa a ficar mais vermelhinho. Enfim, aí, mais 2, 3 dias ele já alastra e começa a aparecer geral na América do Sul. É bem legal, bem interessante. Legal, cara. Pois é, pessoal. E aí, fiquem à vontade de dar uma olhada nessas ferramentas. E, de novo, se tiverem sugestões, críticas, qualquer coisa, por favor, entrem em contato com a gente por todas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, o Instagram. Ou, se não, se vocês preferirem, pode entrar também pelo contato@tradecondatos.com. Beleza? E aí, dado esse cenário aí catastrófico que a gente apresentou para vocês, que esperamos que vá melhorar logo em breve, a gente vai fazer alguns comentários de mercado financeiro, uh, né? Até um pouco do que a gente viveu, né? A intensidade do que a gente viveu nessas últimas 2 semanas, né? Meu Deus do céu, que coisas! Eu acho que eu nunca tive pregões tão intensos de ouvir coisas tão eu não vou dizer nem absurdas, porque não é absurdo, eu acho que é até surreal, né? De eu pegar, às vezes, grupos de mercado financeiro que eu tenho, abrir o WhatsApp, cara, tem 1.500 mensagens. Cara, os nego ficando louco, achando que o mundo tá acabando. É... Agora que a poeira baixou mais, a gente consegue pensar um pouco, né? E aí, Abud, queria ver da sua opinião também. Como que foi essas semanas, como que você passou e como que a sua carteira desempenhou? Cara, bom, até mais ou menos meados aí de março, por ser até pessoa vinculada, né? Isso aí, ou seja, significa que a gente trabalha no mercado financeiro e muito próximo ali da bolsa. Eu acho que a minha carteira e como eu posso dizer isso? E pelas exceções que a gente tem, ou seja, a gente não pode fazer day trade, a gente tem um holding period, a gente fica alocado, né? A minha carteira quase virou pó. Nossa Mas Senhora. o que eu confesso que me surpreendeu foi a VEG 3. Eu acho que se a gente olhar o histórico dela, ela foi quem resistiu Uhum. bravamente nessa oscilação do mercado. Outras ações que eu tinha na carteira, e eu tinha Gold, tinha IRBR. Eu acho que a IRBR, a notícia do Warren Buffett foi a facada final, né? Foi. Quando ele saiu e falou, olha, não tenho essa posição na minha carteira, e é basicamente isso, né? Também eu tive esperança que a Oi ia subir com o interesse da Telefônica em comprar algumas operações dela junto com a TIM, também não subiu, tá 50 centavos hoje, então eu perdi dinheiro nisso também. Enfim, eu tenho BOVA11 na carteira, também perdi dinheiro. Eu acho que o ideal agora se a gente pudesse operar até com derivativos, poderia existir a possibilidade de vender índice, né? Vender a carteira de Uhum. índice, pelo menos para Uhum. proteger um pouco a carteira, apesar de eu não ter a carteira 100% correlacionada ao índice Bovespa, mas eu tenho as ações que pesam, então em teoria eu estaria redeado, né? Uhum. Mas seria vender índice, Comprar dólar, né? exatamente comprar dólar. Eu acho que ouro também é uma boa opção.
Enfim, Você mas, que manja de opções, operações estruturadas, como que você faria para se proteger nesse caso? Eu cara, sou muito daria para leigo em fazer opções. um exemplo que teria legal é a Fence, né? A Fence ela te protege até um determinado ponto, né, para clientes que querem comprar ação ou para clientes que já têm ações na carteira. Então, vamos supor que você está disposto a comprar, vou dar um exemplo, tá? Petrobras hoje está R$ 11. Você está disposto a comprar Petro a partir de um determinado preço menor que 11, ou seja, a 10, a R$ 9. Você tem como fazer uma estrutura de a Fence, ela consegue te proporcionar isso e te proteger de uma queda, né? Então, acho que seria ideal fazer isso. Mas eu acho que a maioria das estruturadas, lógico, né? Na ponta que você está comprando, está se posicionando e não vendendo, né? Aham. Essas situações com certeza iriam contribuir para que você não perdesse tanto dinheiro. Porque o objetivo da estruturada é exatamente isso, né? É você É conseguir travar a através, sua perda. exatamente, através dos derivativos, você consegue se proteger, se neutralizar ou até dobrar o seu ganho, que é o exemplo da Booster. Mas enfim, eu acho que foi um período bem atípico. É difícil, quando esse tipo de movimento acontece no mercado, a pessoa pensar em fazer uma estruturada. Eu acho que a maioria das pessoas que estavam no mercado de fato venderam, se desfizeram do ativo, né? Perderam, né? Preferiram realizar a perda de fato. Mas eu acho que agora é parar para pensar de novo qual vai ser a estratégia, como que vai ser feito. Pô, compra mais Gol ou não compra? Porque é aquela coisa, às vezes, por exemplo, eu comprei Gol a R$ 25. Se eu comprar Gol a R$ 6 hoje, em teoria eu estaria fazendo um preço médio, vamos ver aqui, ó, de 25, de R$ 15. Uhum. Então, em teoria, a gente está falando um preço aí de R$ 15 de preço médio, não seria tão ruim e daria para equilibrar a carteira um pouco. Aham. Entretanto, eu acho que, como eu falei, acho que no começo, a gente ainda não viu o fim desse buraco, não. Provavelmente vai acontecer mais Exatamente. coisa e que a Exatamente. gente vai ter que esperar um pouco para poder ver o que a gente pode fazer. Essa é a minha opinião, né? Minha carteira eu já perdi já mais de 50% e estamos aí, né? Tamo junto, né? Esse é um cenário que a gente compartilha com outros. Acho que eu diria boa parte dos investidores, inclusive investidores novos que entraram na bolsa, né, no Brasil, compartilham aí da mesma sensação. Eu acho interessante a gente mencionar, cara, se você pegar fundos multimercado no Brasil, a grande maioria, pegar fundos famosos nos Estados Unidos, pega o fundo lá do Ray Dalio, por exemplo, você pega o Bridgewater. Cara, esses fundos perderam, entendeu? Eu não sei exatamente agora, mas se eu não me engano foi em torno de 20%. Você tem os fundos famosos aqui no Brasil também, né, perdendo. Você tem o Alaska, Alasca o Black Alaska Black perdendo. perdendo. Sim. Uma coisa interessante é que os fundos quantitativos, eles conseguiram se manter ali equilibrados, né? Eles não despencaram quanto os outros. E aí, Boa. talvez uma vantagem de investir nesses fundos, né, que usam técnicas de machine learning, técnicas aí avançadas de dados, é que justamente eles conseguem Ter a frieza. ter a frieza, estar descorrelacionados de tudo isso que tá acontecendo, né? E aí um outro ponto que você tocou, que eu acho interessante mencionar também, como que essa situação do coronavírus, e até para a gente ver como que o ser humano funciona, né, dentro de todo esse mercado financeiro, como que o mercado ele também tem um componente muito forte da irracionalidade, né, do emocional. Exatamente. Dentro de todo esse cenário do coronavírus, que já é um cisne negro, né, que já é uma situação estressante para o mundo todo, você teve dentro dele, você teve um outro cenário que impactou muito, que foi a guerra do petróleo, que está continuando até agora, porque dentro da OPEP, né, a organização aí que é o cartel, né, que praticamente manda no petróleo do mundo, houve desentendimentos sobre a produção de petróleo, sobre o preço em que eles iam setar, né, configurar o barril de petróleo. E aconteceu que a Arábia Saudita ela teve um desentendimento com a Rússia, acabou que no fim das contas a Arábia Saudita resolveu de forma unilateral aumentar, se eu não me engano, acho que 10 milhões de barris da produção e despencar o preço do barril de petróleo, acabou que aquilo gerou um efeito avalanche aí que repercute no mundo inteiro. Ou seja, você já tem uma situação estressante no mercado
que é gerada pelo coronavírus. Aí, por causa disso, as pessoas já estavam se preparando, né? Os produtores de petróleo já estavam se preparando com essa queda da demanda, né, para diminuir o preço. E aí já o estresse acumulado em cima de estresse, né, a Rússia se desentendeu com a Arábia Saudita, e aí você teve o que a gente falou lá no começo do episódio do podcast, um cisne negro dentro de um cisne negro. E aí aconteceu que o efeito foi avassalador, né? Avassalador, né? E aí aquele pregão, cara, foi assustador, né? 2 circuit breakers, teve um momento ali que a Ninguém bolsa... fazia nada, né? Só olhava Pô, a notícia. teve um momento ali que a bolsa tava uma queda de 19,82%, eu estava acompanhando ali naquela hora, e o pessoal já estava naquela apreensão, né? Pô, a bolsa vai fechar. Acabou que tocou os menos 19,82, ela deu uma aliviada e aí voltou. Acho que fechou em 12% naquele dia, né? Foi um cenário catastrófico. Então, foi bizarro. De novo, dentro daquele cenário caótico do coronavírus, você tem uma outra situação que ninguém ia conseguir prever, que era essa guerra aí do petróleo estourando. Como que a gente teria se protegido disso? Cara, sinceramente, eu não sei. Não tem, acho que no fundo não tem. Acho que quem se protegeu, até pode ser uma loucura minha, mas quem conseguiu ver isso de uma forma antecipada é praticamente um insider, né? Porque o mercado todo foi muito rápido o que aconteceu e quando a gente viu já estava todo mundo lá embaixo tentando entender o que estava acontecendo, se era coronavírus, se era petróleo, o que estava acontecendo. Exatamente, cara. Às vezes eu fico pensando assim, será que existe algum fundo quantitativo ao redor do mundo que tem alguma fonte privilegiada de dados alternativos, que de alguma forma consegue capturar esses eventos? Bem, deve ter em algum lugar, né? Eu realmente não sei. Mas falando em fundo quantitativo, de como talvez antecipar movimentos e tal, uma coisa que eu estava olhando, teve uma empresa canadense chamada Blue Dot, é uma empresa que inclusive eles fazem esse surveillance, né? Monitoramento de doenças infecciosas, e segundo eles conseguiram antecipar o outbreak, né, o espalhamento da pandemia de coronavírus. Como eles conseguiram, não sei, devem ter modelos avançados para isso. Se vocês quiserem, né, tiverem curiosidade, dão uma olhada nessa empresa, Blue Dot, e é algo para a gente ficar pensando aqui, né? Talvez, será que no futuro a gente conseguiria visualizar isso aí, né? Tentar antecipar de alguma forma para justamente proteger nossas carteiras. E aí eu acho que a gente já está... A grande sacada seria, talvez, né? A partir do momento que essa empresa divulgou que isso iria acontecer, como é que isso refletiria ao redor do mundo e o quão você iria apostar nessa informação, né? Do ponto de vista de especulação ou até mesmo que de fato iria acontecer, né? Isso é um ponto interessante. Exatamente. E aí, eu acho que a gente já tentou falar, né? O assunto ele é tão denso, tão extenso que a gente não iria conseguir abarcar todas essas... Acho que quase um mês, né, que a gente ficou ausente aqui do podcast. Foram 4 longas semanas aí de muita penúria no mercado financeiro. É difícil falar de tudo isso, mas a gente tentou abordar um pouco de cada lado, né? Falando um pouco da ciência de dados, falando, né, da questão dos dados alternativos, falando também do mercado financeiro, de todo esse impacto. E aí, para tentar, né, terminar de alguma forma produtiva, pensando sempre no positivo, como que a gente pode ver isso como oportunidade, né? Como que a gente aproveita isso tudo? Será que vale sair comprando por aí, como muita gente tem feito, né? Vamos aproveitar o preço baixo, vamos comprar. Será que de fato é uma atitude sensata nesse momento? Eu acho que aí vale um racional bem importante, que eu gosto de pensar assim, você tem que saber o porquê que você está comprando, não é porque você está comprando que seu amigo está comprando ou porque que está você vai barato, comprar né? bem. Exatamente. Tem um link lá na Infomoney falando das 20 empresas mais baratas ou que ficaram baratas com essa queda toda. Lógico que Petrobras está lá.
Mas é um princípio básico que as pessoas podem comparar, que é o preço versus o patrimônio da empresa, né? O VPL dela. Então, eu acho que são informações básicas que a gente consegue saber o quão barato aquela ação está, né? Então, Petrobras está muito barato, Gol está muito barato, Azul, né? Principalmente essas empresas de turismo, esse segmento de turismo ficou barato. Mas, enfim, eu acho que uma forma que você tem de se consolar, não sei se essa palavra é certa, mas ou pelo menos de deixar de vender num momento de estresse, é você saber o que está comprando, né? Uhum. Então, eu estou comprando porque está barato. Se cair mais, só ficou mais barato, eu não perdi dinheiro, né? Uhum. Isso é um negócio importante no mercado financeiro, pessoal. Você só perde, principalmente quando você está comprando ações, quando você realiza aquilo ali, né? Então, a partir do momento que você sabe que uma ação está barata, né, que a análise fundamentalista dela faz sentido para você, eu tenho certeza que o seu racional, na hora que cair, você vai falar, pô, eu comprei por causa desse racional fundamentalista, então por isso eu não vou vender mais. Às vezes a pessoa compra simplesmente porque custa R$ 6, R$ 10, R$ 8, quando cai para R$ 3, a pessoa vai lá e vende porque ela se assusta, Exato, né? Mas eu exato. acho que o embasamento teórico para isso, e acho que os dados conseguem falar isso bastante para a gente, ajudam a suportar a gente, às vezes, num cenário de estresse, que às vezes é o que acontece com a gente. Eu, por exemplo, eu sei que minha carteira perdeu dinheiro, perdeu valor, mas eu não vendi nada, né? Porque eu tenho ali um racional por trás falando, cara, isso aqui vai acontecer, coronavírus veio, a guerra do petróleo veio também, então a ideia é que, de fato, a gente tenha um racional por trás para saber o porquê que você está vendendo e por que você está comprando. E não comprar porque está barato ou comprar porque você viu numa primeira página ali, num banner que de fato está barato ou não. Pelo menos Exatamente. essa é a estratégia que eu sigo. Eu estava olhando o Twitter hoje, tinha uma frase muito interessante, né? Eu não lembro quem colocou, mas era assim: eu só compro empresas que eu tenho certeza que vão existir daqui a 10 anos. Então, Boa. assim, não é uma análise muito difícil de se fazer, né? Você pegar o balanço da empresa, realmente ver a saúde da empresa. Eu acho que essa crise, ela vem até no momento importante que você tinha muitas empresas sobrevalorizadas, empresas que estavam endividadas, que estavam com balanços ruins. A crise começa a expor essas empresas, né? Agora a gente vai ver quem realmente consegue aguentar o tranco. Então, se você tem realmente a confiança, né, a certeza que essa empresa ela vai se manter robusta, né, a empresa não vai deixar de existir, realmente eu acho que uh, é o pensamento correto, a análise correta a se fazer, vale a pena entrar e montar a participação, né? Como pensa o Warren Buffett, ele não pensa lá simplesmente, ele não faz simplesmente um trade, né? Compra para vender depois. Ele está lá para montar a participação, para ser sócio, realmente é um processo que demora. E na verdade a crise ela vem como um momento oportuno para comprar essas participações com desconto. E aí é Exato. óbvio que a gente precisa usar um pouco de sensatez nesse momento, porque a gente está no meio de uma crise. Então a gente tem que pensar um pouco: será que realmente essa crise vai acabar amanhã? Né? Será que é algo tão fácil assim de resolver? Sinceramente, eu acho que não, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que esse vírus ele espalha muito rápido, tem sido um desafio para a humanidade contê-lo, e não é porque existem promessas, né, possibilidade de você ter tratamentos eficientes que a crise passou. Não, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, muitas águas vão rolar. Como a gente já viu, já aconteceu um cisne negro dentro de um cisne negro, então a gente não sabe o que vem pela frente. Então, pelo menos por mim, assim, é algo pessoal meu. Não estou comprando agora, estou esperando. Eu acho que tem eventos mais impactantes aí pela frente. Tá? Mas eventualmente eu vou, claro, voltar a comprar participações. Eu realmente, a minha postura é, claro, usando data science, analytics, são coisas que eu uso para os meus investimentos, mas sempre pensando, no fim das contas, em empresas boas. Né? Isso E aí. aí, Acho que é por aí mesmo. Eu acho que o mais importante é você ter um racional do porquê que está comprando ou vendendo. Acho que isso, de uma certa forma, te deixa mais equilibrado, né? Porque o que eu vejo da quantidade de gente que compra ou vende só porque alguém falou que tem que comprar ou que tem que vender, ou porque alguém orientou e falou e você não entendeu nada, você foi lá e comprou.
a chance dessa pessoa vender no primeiro momento que cai é muito grande, né? Aham. Eu acho que é um pouco diferente da situação de uma pessoa que tem um embasamento mínimo de saber que aquela ação tá barata. Eu peguei o patrimônio, eu peguei o preço, dividi pelo patrimônio da empresa e olhei e falei, pô, tá barato, né? Uhum. Eu não sei exatamente quem fala isso, eu acho que é o Henrique Breda, tá? Posso estar enganado. Mas assim, quando você compra uma ação, escreva porque você está comprando ela, né? E deixa guardado. Quando você entrar no desespero porque tudo está caindo, volte para aquele papelzinho lá que você escreveu e lembre a razão pela qual você comprou aquela ação. Boa. Daquele momento até hoje mudou alguma coisa? Os fundamentos deixaram de existir, né? E aí para isso a gente usa dados. Vamos usar os dados da empresa. O que é que os dados estão nos falando? Entendeu? A previsão é o quê? Que a empresa vá à falência? Ela está com o balanço ruim? Está deixando de gerar receita? Se for o caso, então tudo bem. Você pode deixar de ser sócio. Mas se não for o caso, você não consegue justificar a venda das suas ações. Boa, boa. Eu vejo nesse sentido, né? Tá certo, E aí, concordo. eu acho que a gente conseguiu abordar, não de uma forma completa, mas pelo menos, né, tocar um pouco aí nos principais acontecimentos das últimas semanas. Vamos esperar pelos próximos capítulos. Tem mais coisa aí por vir, né? Hoje mesmo a bolsa caiu 5%. Acho que a gente. Inclusive a bolsa atingiu acho que o menor patamar desde 2017, né? A gente bateu 62 mil pontos. 62. Fazia muito tempo que a gente não estava em 62 mil pontos. Né? Então vamos esperar pelas próximas semanas. E aí, pessoal, da Trading com Dados, vocês podem ficar tranquilos aí que a gente vai seguir com a nossa programação online, né? De fato, os cursos presenciais foram afetados, mas a gente vai, inclusive daqui a pouco, começar a oferecer nosso primeiro curso online sobre o Upscrapping. A gente vai oferecer workshops também online, então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Fiquem atentos e é isso, vamos vivendo porque muita coisa ainda para acontecer, né? Vamos que vamos, né? Vamos lá, pessoal. Então fiquem ligados aí. Até breve. Se cuidem, pelo amor de Deus. Fiquem em casa, não saiam, se protejam contra o coronavírus. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.